Salve, salve meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje a nossa aula é, sem dúvida nenhuma, a mais controversa de todas elas. Eu estou falando da Revolução Russa. Então fica comigo, já faz a tua inscrição, deixa teu joinha no vídeo, compartilha com a galera, que daqui a pouco começa, eu só vou chamar a vinheta rapidinho. Valeu! Muito bem, pessoal, então hoje a gente vai falar a respeito da Revolução Russa, esse tema que envolve sabores e dissabores na maioria das pessoas, mas a ideia aqui, obviamente, é fazer uma análise histórica, é fazer uma análise do que aconteceu de fato e de que maneira que isso é cobrado nos vestibulares, como que as provas de vestibular cobram esses assuntos. Maravilha? Então vamos lá, para quem conhece o canal, já sabe que eu vou abrir a minha lousa aqui, para quem não conhece, sugiro caneta e papel na mão. É muito importante fazer anotação, é muito importante escrever, seja digitalmente, seja à mão mesmo. É muito importante escrever para ajudar no processo aí de memorização. Combinado? Então, olha aí a nossa luzinha, o nosso tema, Revolução Russa, antecedentes do conflito. Então vamos voltar na Rússia no final do século XIX, começo do século XX. Eu estou falando de uma civilização, estou falando de um país gigantesco, é o maior império da Idade Moderna, sem dúvida nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 175 milhões de pessoas viviam na Rússia no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Gente de diversas etnias, de diversas culturas, obviamente falando diversas línguas. Então era um império gigantesco, difícil de ser controlado, e a estrutura política para controlar esse império muito grande, ela era defasada, ela era atrasada demais. E quando eu me refiro a essa política atrasada, né, eu estou falando do czarismo. E ela é atrasada em todos os sentidos mesmo. Politicamente é absolutista, economicamente é mercantilista. Cara, em pleno século XX, quando os países estão ingressando na segunda revolução industrial, a Rússia é um país rural. A Rússia é uma sociedade rural, com 80% da sua população vivendo no campo. Essa vivência no campo, né, o viver no campo, significa, por exemplo, a existência da servidão, cara, da servidão feudal até 1861 de forma oficial, até a Revolução Russa na prática. Tá? Então é esse tipo de atraso que eu quero me referir a vocês. Só para dar uma outra comparação. Enquanto a Inglaterra se industrializa em 1750 mais ou menos, e as outras nações europeias, como por exemplo a Alemanha, a França um pouquinho antes, aí no meio do caminho, mas a Alemanha, Bélgica, vão se industrializar por volta de 1850, a Rússia começa a aparecer as suas primeiras indústrias em 1894 e elas eram todas estrangeiras, elas eram todas multinacionais. Outro detalhe importante é que em plena virada do século XIX para o século XX, a Rússia vai ter uma característica no trabalhismo ainda também semelhante aos países quando eles se industrializaram pela primeira vez. Eu estou falando, por exemplo, da forte exploração dos trabalhadores, que é uma característica desses processos de revolução industrial, que a gente viu acontecendo no século XVIII na Inglaterra, sendo vencida pelo ludismo, pelo cartismo, pelas trade unions que vão conquistar direitos trabalhistas e assim por diante. Na Europa, ao redor aí do século seguinte, pelo crescimento dos movimentos sindicais. Tudo isso acontece na Rússia na virada do 19 para o 20. Então a gente vai ver também na Rússia esses sindicatos, essas organizações operárias aparecendo somente depois da industrialização, óbvio, né? É claro que é uma coisa natural. A exploração ela acaba incentivando, ela acaba fortalecendo, né, que os trabalhadores se organizem e construam esses espaços de questionamento. E vale lembrar, o principal modelo de sindicato, que é um nome que a gente dá para esse sindicato russo, que tem uma característica muito unitária, os sindicatos eles são celulares, eles funcionam independentes uns dos outros e tal. Então esse sindicato a gente chama na Rússia de sovietes. Outra questão importante quando a gente fala do aparecimento aí desses sindicatos, desses sovietes, é a gente entender também como que eles se organizam em partidos políticos. É claro que os movimentos de oposição ao czar, eles vão se refletir no aparecimento de um partido político.
E para conglomerar, para organizar, para juntar toda a oposição ao czar, nasce um partido bastante amplo em termos de ideologia. Então eles vão chamar esse partido de Partido Operário Social Democrata Russo. É claro, junta o pensamento progressista, e aí a reflexão junto do operário, e junto uma parte da burguesia muito grande, que são os sociais-democratas. Eles se organizam nesse grande partido, né, e é dentro dele que começam a aparecer as novas ideologias dentro da Rússia. E num país onde a exploração ela é muito grande, é fácil da gente perceber o pensamento progressista, o pensamento de esquerda também nasce. Ele também aparece como essa defesa do trabalhador, como essa coisa de levar dignidade ao trabalhismo e tal. Então esses partidos de esquerda eles vão crescer e o núcleo de esquerda dentro do Partido Operário Social Democrata Russo também cresce. Inclusive dando liderança a figuras como, por exemplo, o Lenin e o Trotsky. Né? São duas figuras que vão ganhar grande espaço dentro da Rússia nesse período. E eles são todos perseguidos. Então, por conta dessa perseguição aos membros de esquerda, o próprio Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898, ele é desarticulado. E ele vai deixar de existir. Oficialmente, porque na clandestinidade ele continua existindo. E é aí que a gente começa a perceber um racha dentro do Partido Operário. Esse partido dividido, ele forma dois blocos, né, dois subpartidos, digamos assim, né, que é o Partido Menchevique e o Partido Bolchevique, ou é o Grupo Menchevique e o Grupo Bolchevique. O Grupo Menchevique, composto por uma minoria de membros do Partido Operário Social Democrata Russo, representava a burguesia, representava a classe média. Claro que é minoria, porque tem muito pouca cidade na Rússia, a gente está falando de umas 4 cidades existentes na época. É fácil da gente entender por que de fato eles vão se organizar como minoria. Eles defendiam a implementação de uma social-democracia, de uma transição lenta para o socialismo, né? Então esses são os mencheviques. O grupo majoritário, formado por trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade, formado por um grupo de intelectuais, né, formado por uma parte da classe média, uma classe média mais, digamos, uma classe média baixa, né, a classe média alta com os mencheviques, a classe média baixa com os bolcheviques. Aí está o grupão, aí está o grande volume de pessoas da Rússia e que se juntam dentro dos mesmos ideais. Por isso que a gente chama de bolchevique, que significa em russo maioria. Menchevique significa minoria, bolchevique significa maioria. Essa é a história política aí que antecede a Revolução Russa de 1917. Vale lembrar que a Revolução Russa ela não vai iniciar em 1917 do nada. Né? As primeiras insatisfações elas são demonstradas claramente na Rússia desde 1905, num movimento que a gente vai chamar de Revolta de 1905 ou de Ensaio Geral de 1905, nome que eu particularmente prefiro. Esse ensaio geral recebe esse nome por conta de uma sequência de eventos que acontecem em decorrência de uma guerra que a Rússia vai travar contra o Japão pelo domínio da região nordeste da China, a região da Manchúria, muito rica em minério de ferro e carvão mineral. Então esses movimentos eles acontecem por conta da derrota da Rússia, dos gastos gigantescos que a Rússia tem nessa guerra, o volume de mortes extremamente elevado no conflito e tal. Então isso provoca um crescimento da oposição ao czarismo, o movimento contrário ao czarismo cresce, provocando então essa sucessão de revoltas que a gente chama de ensaio geral. Essa oposição ao czarismo a gente enxerga bem claramente em dois eventos, um de caráter civil e um de caráter militar. Quando a guerra se encerra, a fome aumenta, a inflação arrebenta na Rússia e tal, e a população começa a passar fome, um grupo de civis vai se reunir na frente, na praça, vai se reunir na praça, em frente ao palácio do governo, para fazer um protesto pacífico. E nesse protesto pacífico, o czar manda resolver na base da bala, né, na base da violência. Manda o exército para lá e o exército vai aniquilar essa galera, é um genocídio, assim, é um bagulho louco, né, um derramamento de sangue violentíssimo, tanto que esse evento fica conhecido como Domingo Sangrento.
Outro episódio importante, que também acontece no ano de 1905, é o episódio militar. Membros da Marinha, que tinham também uma qualidade de vida terrível, ganhavam soldos muito baixos, a alimentação era horrorosa, existiam castigos físicos e tal. Esses caras começam a se levantar em protestos contra o governo, exigindo melhores condições de trabalho, plano de carreira, uma situação de qualidade de vida mesmo, né? E como eles não recebem uma resposta do governo, eles vão tomar um navio. E o navio a ser tomado, o navio onde esse movimento ele acontece, é o maior navio de guerra da Rússia. É um navio chamado Encouraçado Potemkin. Encouraçado é o tipo de navio, Potemkin é o nome do barco. Né? O czar se vê contra o maior navio de guerra do seu país, com os canhões apontados para o palácio do governo, num risco de uma guerra dentro do próprio país, em que as armas estão na mão dos inimigos, né? Na mão da própria população. Então o czar ele oferece a esses trabalhadores tudo o que eles pediram, os caras depõem as armas e quando eles saem do navio e devolvem o controle do navio ao governo, são todos presos e depois mortos. Mas, apesar deles terem morrido, de boa parte deles terem morrido, alguns desses direitos são oferecidos aos militares a partir daí. E claro, essa pressão faz com que o czar recue, né, com que o czar tente diminuir ou perceba a necessidade de diminuir um pouco a sua pressão absolutista sobre a sociedade russa. Então a gente vai ver, por exemplo, o czar oferecendo aí uma série de reformas liberais, né, na Rússia. Ele vai oferecer alguns direitos trabalhistas, ele vai abrir a possibilidade da convocação do parlamento, chamado de Duma. Então são mudanças que não afetam a estrutura política do czarismo, mas que oferecem uma melhor condição de vida aos trabalhadores. Claro, o que o czar quer é aquietar a galera. O que o czar quer é baixar a bola da galera. Tanto que, ao oferecer essas pequenas mudanças, a população acalma e, ao acalmar, em 1907 ele encerra o parlamento, ele fecha o parlamento e retoma o absolutismo. Isso só não desencadeia movimentos de novo muito fortes com relação ao czar, porque rapidamente a Rússia começa a combinar, a tramar com Inglaterra e França a sua participação na Primeira Guerra Mundial. E isso era, aos olhos da população, até que algo interessante, porque eles imaginavam que ao ficar ao lado da Inglaterra e França, a vitória da guerra seria rápida, o espólio dessa guerra poderia chegar e de repente essa guerra traria dinheiro à Rússia. Então o czar ele dá sorte, digamos assim, quando ele retoma o absolutismo em 1907 e pouco tempo depois começam as negociações da Rússia para a entrada no que vai ser chamado de Tríplice Entente. Então a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Em 1914 a guerra estoura. Ela não é rápida como a população imaginava e ela é, óbvio, destruidora. O exército russo de 1905 é o mesmo exército de 1907. Mal preparado, mal treinado, mal armado, mal alimentado. Então os números de morte do exército russo são gigantescos. Né, a produção ela para, enfim, a Primeira Guerra Mundial é uma verdadeira catástrofe para a Rússia, tá? Então esse colapso econômico ele vai ser óbvio, né? A Rússia ela entra em colapso econômico por questões óbvias durante a Primeira Guerra Mundial. Certo? Então o quadro russo é esse: entra na guerra, a destruição, a revolta ela é grande, existe um número grande de soldados que desertam do exército e voltam para a Rússia fugidos, e o quadro econômico da Rússia é de uma economia solapada, inflação altíssima, recessão, baixa produtividade, fome. Quando esses caras voltam para a Rússia, vão encontrar uma Rússia com uma parte da população mobilizada. E percebam, esses desertores, eles acabam se enquadrando em espaços de milícias que já começavam a se estruturar dentro da Rússia. Milícias formadas pelo antigo Partido Operário Social Democrata Russo. A gente tem duas milícias, uma na mão da burguesia e uma na mão dos trabalhadores, uma na mão dos intelectuais. Posteriormente a gente vai chamar de Guarda Branca e Guarda Vermelha, ou Exército Branco e Exército Vermelho. Mas são essas duas milícias que começam a se formar
E é essa milícia que está na mão da burguesia, que ela cresce mais rapidamente, porque a burguesia tem grana e tem condição de sustentar esse exército, então ele cresce mais rapidamente. É essa milícia que se desenvolve e que consegue apoio, inclusive da milícia socialista, para derrubar o czar em 1917, usando todo esse ambiente de oposição a ele provocado pela Primeira Guerra Mundial. Essa derrubada do czar dentro desse ambiente a gente chama de Revolução Branca de 1917, que acontece no mês de março ou no mês de fevereiro no calendário russo, mas a gente não vai usar o calendário russo, então a Revolução de Março de 1917. Certo? Vamos chamar de Revolução Branca e Revolução Vermelha, mas eu posso chamar de Revolução de Março e Revolução de Outubro, e eu posso também chamar de Revolução Burguesa e de Revolução Socialista. Maravilha? Então, num primeiro momento, e isso dura muito pouco, mas num primeiro momento, essa Revolução Branca, ela acontece muito porque tanto os liberais, tanto os burgueses quanto os socialistas, eles se unem por um bem comum, derrubar o czar. Depois eles se separam, mas no primeiro momento, essa ideia de derrubar o czar faz com que haja uma união entre burgueses e socialistas. Ao derrubar o czar, essa guarda branca vai apoiar a formação de um governo provisório. Esse governo provisório tinha dois líderes, Lvov, um liberal que entrega o poder rapidamente, e Kerensky, um social-democrata ou um socialista moderado. A gente usa esses dois termos, um social-democrata ou um socialista moderado, que no final das contas é a mesma coisa. É alguém que queria a implementação do socialismo em etapas. Primeiro um capitalismo social-democrata, para depois a chegada do socialismo. Certo? Mas o que a gente tem depois então da derrubada do czar é a instalação de um governo provisório que vai ter como grande líder esse cara chamado Kerensky. Então, esse governo provisório vai promover mudanças importantes, cara, e todas essas mudanças são de caráter liberal. E aí fica evidente porque que há o racha com os socialistas de forma muito rápida. Então, são mudanças importantes, redução de jornada de trabalho. Antes na Rússia a jornada de trabalho era de 12 horas, ela cai para 8. As liberdades individuais são garantidas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito de propriedade privada, tudo aquilo que foi pauta na Europa no século XVIII passa a ser pauta na Rússia no século XX. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante disso é o seguinte: com as revoltas de 1905, ensaio geral e tal, muitas lideranças políticas são exiladas. Lenin, Trotsky, Stalin e tantas outras figuras do que vai ser depois o Partido Comunista Russo são exilados em 1905. E eles retornam do exílio em 1917. E ao retornar do exílio, esses caras vão confrontar esse movimento burguês, esse movimento branco, dizendo que pautava-se em poucas mudanças, mudanças frágeis, mas não oferecia para a Rússia aquilo que a Rússia queria de verdade, que era a saída da guerra. A Revolução Branca não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ela segue lá. Essa volta dos exilados fortalece o grupo bolchevique, fortalece os trabalhadores, e o Lenin levanta uma bandeira de propostas e de ideias que vão se chamar de teses de abril. Nessas teses de abril tinha uma ideia e um lema. A ideia: terra, paz e pão. O lema: todo poder aos sovietes. O que o Lenin queria dizer com o terra, paz e pão? Terra, reforma agrária; paz, saída da guerra; e pão, a garantia de condições mínimas de sobrevivência para a população russa. Alimento, trabalho, abrigo. Então terra, paz e pão é o símbolo desse ideário socialista sendo colocado na prática para a população russa de 1917. E o todo poder aos sovietes é esse lema, essa ideia geral do próprio socialismo, de que o poder deveria estar na mão das forças sindicais, das forças trabalhistas, o poder deveria estar na mão do povo. É isso que representa esse lema, todo poder aos sovietes. Então, o Lenin vai cuidar da administração política e o Trotsky da Guarda Vermelha. Essa Guarda Vermelha se fortalece, uma parte muito grande dos trabalhadores que desertaram, dos militares que desertaram lá na Primeira Guerra Mundial e enquadraram a Guarda Branca, vão desertar da Guarda Branca e vão para a Guarda Vermelha. Porque
Cara, não tinha mudado, a Rússia continuava na guerra, a fome continuava existindo, a pobreza continuava existindo, então esses caras vão migrando em busca de um sistema que dê a eles uma condição de vida um pouco melhor. Por conta disso, a Revolução Vermelha, né, a Revolução de outubro ou de novembro, dependendo do calendário conforme a gente usa, né, o russo ou ocidental, então a Revolução de 1917, a Revolução Vermelha, a Revolução Socialista, ela acontece porque o Exército Vermelho consegue se estruturar, né, consegue se organizar por conta da adesão muito grande dos trabalhadores, por conta da adesão muito grande desses desertores lá da Primeira Guerra Mundial, lá da Guarda Branca, né, e eles derrubam o Kerensky do poder. Com a derrubada dos mencheviques, o governo vai ser criado uma espécie de uma república, né, e a liderança dessa república vai ficar na mão do comissário do povo, né? Então, ao invés de presidente, a gente fala em comissário do povo, e esse comissariado do povo fica na mão do Lenin. E o Lenin, enquanto líder então dessa revolução socialista, dessa Rússia que estava se transformando em um país socialista naquele momento, as primeiras medidas do Lenin são as medidas para contemplar a lógica da terra, paz e pão. Então, a primeira coisa que o Lenin faz é tirar a Rússia da guerra, é uma ação de paz imediata na assinatura de um tratado chamado de Tratado de Brest-Litovsk, que tira a Rússia da guerra, um acordo assinado com a Alemanha. A Rússia oferece alguns territórios para a Alemanha e em troca disso sai da guerra. Outra ação importante é o encaminhamento da Rússia para aquilo que é o socialismo de fato, né? Naquilo que é a proposta do socialismo. Então, confisca-se as propriedades privadas, especialmente do campo, e aí independe de tamanho, independe de produtividade. As terras vão ser expropriadas para a execução da reforma agrária, né? E a economia vai ser estatizada. Então assim ele garante a saída da guerra, a paz, ele garante a terra fazendo a reforma agrária através do confisco da propriedade privada, e ele garante trabalho, ele garante alimentação para os trabalhadores, estatizando a economia e distribuindo o produto, distribuindo os salários ali, pelo menos dentro da Rússia. Vale lembrar que as regras aos países dominados pelo Império Russo, aos países que fazem fronteira com a Rússia, mas que são incorporados à Rússia socialista, não vai ser exatamente igual. É claro que os adversários do socialismo não vão aceitar isso com facilidade, não vão aceitar isso com tranquilidade. E a burguesia consegue apoio internacional, inclusive, assim que acaba a guerra, em 18, a burguesia consegue apoio internacional. Claro, esse apoio ele é fragilizado porque os países europeus são destruídos da Primeira Guerra Mundial, precisam investir dinheiro na reconstrução dos seus países, então esse dinheiro é pequeno. Mas a Rússia consegue esse apoio, né? E em 1918 a burguesia entra em guerra contra os socialistas na tentativa de acabar com o avanço socialista, de acabar com a Revolução Socialista, dando início a uma guerra civil que se estende até 19 e que vai ser vencida, né, que vai ter como vitória a Guarda Vermelha. Né? A Guarda Vermelha sai vitoriosa dessa guerra civil, fortalecendo ou consolidando então o avanço do socialismo na Rússia. A partir daí, a gente tem a transformação da Rússia gradual, né, da Rússia num país de fato socialista, e aí tudo aquilo que a gente conhece, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria tal, nasce aqui. Então vamos falar dessa Rússia socialista um pouquinho. Eu vou falar hoje apenas do governo do Lenin, e eu encerro até o governo do Lenin para a gente fazer uma aula a respeito da Rússia de Stalin, da stalinização da Rússia, que é um regime muito diferente do regime do Lenin. Maravilha? Encerramos hoje em governo Lenin. Então vamos lá. O Lenin, quando ele assume o poder, ele percebe que o Estado não teria dinheiro para resolver todos os problemas, especialmente da fome e controlar a inflação. Então, é claro, a inflação ela passa a ser controlada com a estatização da economia, mas era necessário dinheiro para aumentar a produção, para melhorar a vida no campo, enfim, né, era necessário dinheiro. E a Rússia não tinha. Por conta disso, o Lenin ele cria um sistema político, um sistema econômico, chamado de Nova Ordem Econômica, né, a famosa NEP. E na NEP, a gente tem como principal característica uma abertura de espaço para empresas de caráter capitalista. Então, a estatização ampla da economia ela é feita, setores essenciais, banco, campo com produção de alimento, indústria de base,
Tudo isso é socialista, tudo isso é do Estado, mas existia uma abertura para pequenas empresas, com até 20 funcionários, que operariam no modelo capitalista, que são as chamadas kolkhoves. E quando Lenin é questionado com relação a isso, ele vai dizer: às vezes é necessário dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Essas kolkhoves sabiam que a sua existência era limitada e por um tempo definido. Mas para o Lenin era importante, para a Rússia era importante para que houvesse uma circulação de capital e que o dinheiro saísse para o pagamento do trabalhador da cidade, não do Estado, mas dessas próprias empresas privadas. Então, a partir desse momento, a Rússia ela se transforma de fato num país socialista, né? Entre as características desse novo governo, significa a instalação de um partido, de um regime de partido único. E muitos países que viviam ao entorno da Rússia naquele momento, muitos países que eram dependentes do Império Russo ou que eram anexados ao Império Russo, vão perceber essa mudança, vão perceber um crescimento da Rússia. Pô, os caras, querendo ou não, os caras venceram uma guerra civil. Então isso acaba virando propaganda. E essas lideranças vão tentar uma anexação à Rússia. E é aí, em 1922, que o Lenin, junto com lideranças de países ao entorno da Rússia, fundam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a união de um conjunto de repúblicas que implementariam um regime socialista baseado na ideia do socialismo leninista a partir da liderança, a partir da frente dos sovietes. Por isso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a União das Repúblicas Socialistas Sindicais, digamos assim. Tá? Então os trabalhadores, os sindicatos que tomaram o poder desses países ao entorno da Rússia e quiseram implementar um regime socialista no modelo leninista, se juntam e formam a União Soviética. A partir daí, o Lenin governa por mais 2 anos. Em 1924 ele morre. Existem 2 lideranças políticas no Partido Comunista Russo em 1924, Trotsky e Stalin, que passam a disputar o poder. Essa disputa de poder ela é muito mais do que uma disputa personalista entre o Trotsky e o Stalin, é uma disputa entre modelo de socialismo. O Trotsky dizia que era necessário pegar esse modelo russo e levar para o mundo todo, ele chamava de revolução permanente, porque ele dizia que enquanto houvesse um país capitalista, o socialismo teria um inimigo muito forte para combater. Então ele vai dizer que era necessário que a Rússia auxiliasse nas revoluções do mundo todo. E o Stalin vai dizer que cada país deveria cuidar da sua própria revolução e, depois de feita a Revolução Socialista, caso fosse do interesse, seriam anexadas à União Soviética. Ele chamava de socialismo em um só país. Então, com a morte do Lenin, há um conflito dessas 2 ideias, da ideia da revolução permanente e da revolução em um só país. Quem vence esse conflito dentro da Rússia é o Stalin. Ele acaba vitorioso, né, é eleito pelo Partido Comunista como comissário do povo, e ele passa a empreender uma perseguição violentíssima ao Trotsky, que tem que fugir da Rússia, vai se exilar no México, e lá no México vai ser morto então por um soldado, né, da polícia secreta soviética. Maravilha? Então essa é a Revolução Socialista até o governo Lenin. Como eu falei para vocês, depois a gente vai ter um momento aí para estudar o governo do Stalin, que vai acabar com a NEP, implementar os planos quinquenais, que é uma organização econômica que planejava o desenvolvimento por etapa, por metas, a cada 5 anos, né? Indústria de base, indústria petroquímica, bens de consumo. Mas aí a gente trabalha isso num devido momento, numa aula só para isso, porque tem bastante coisa para a gente entender a respeito do governo Lenin. Combinado? Espero que tenham gostado. Se ficaram comigo até aqui, não esquece de deixar o teu joinha no vídeo, de fazer a tua inscrição no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele mostre esse conteúdo para mais pessoas, ajudando então na projeção do canal. Maravilha? Conto com você. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.